Aqui, Padre Alfonso. Domingo 29 do tempo comum. Mateus 22, 15, 21. Para entender bem o texto deste domingo, convém lembrar que no tempo de Jesus o Império Romano dominava a Judeia e os representantes do governo de Roma impunham o pagamento de impostos que deviam ser pagos utilizando moeda romana. O povo judeu estava fortemente dividido. Uns, sobretudo os ricos, colaboravam com os dominadores e defendiam o pagamento do imposto. Outros eram totalmente contra. Nada de pagar impostos ao poder imperial. Notemos agora a maldade dos inimigos de Jesus. Deciden fazer uma pergunta para pegá-lo numa armadilha. Perguntam a Jesus: é lícito pagar o imposto ao imperador romano? Se ele responde que é lícito pagar o imposto, ficará muito mal visto pela grande parte da população que era contrária ao pagamento. Se ele falar que não deve ser pago o imposto, poderá ser acusado de subversivo e de inimigo do poder imperial. Seja qual for a resposta, Jesus ficará mal. Jesus evita responder diretamente à pergunta dos adversários. Ele pede que mostrem a moeda que servia para pagar o imposto. Certamente Jesus não devia ter a moeda, pois era pobre, um pregador ambulante. E Jesus perguntou: de quem é a imagem e a inscrição que aparecem na moeda? Do imperador, responderam eles. Então Jesus falou: dai ao imperador o que é do imperador, mas dai a Deus aquilo que é de Deus. Com outras palavras, se vocês utilizam a moeda do império, é porque vocês estão aceitando o domínio romano e, como consequência, paguem o imposto devido ao imperador. Só que Jesus acrescentou umas palavras muito importantes. Mas dai a Deus aquilo que é de Deus. Lembremos que o imperador era apresentado como um ser divino. Por isso as palavras de Jesus são uma advertência. Cuidado para não dar ao imperador aquilo que é só de Deus. O imperador não é divino, não tem valor absoluto. Divino unicamente é Deus, e só ele deve ser adorado. Nunca o imperador, o Estado, o poder político, econômico, religioso. A moeda romana tinha gravada a imagem do imperador, mas todo ser humano tem gravada outra imagem, pois somos criados à imagem de Deus. Pertencemos sobretudo a Deus. O imperador ou qualquer outro poder, seja político, econômico ou religioso, nunca deveria exigir de nós aquilo que só pertence a Deus. Estas palavras de Jesus nos lembram que todo ser humano, todo, é criado à imagem de Deus. Essa é a grande dignidade de toda pessoa. Por isso, maltratar a pessoa humana ou um grupo de pessoas, escravizá-las, tratá-las como se fossem simplesmente coisas, é profanar a imagem de Deus e é profanar Deus mesmo. Ser imagem de Deus é o mais sagrado que existe no mundo. Por isso, na religião de Jesus, fazer o bem à pessoa é totalmente prioritário, mais importante do que o culto, do que o ato religioso. E o Estado, o poder político, econômico, tecnológico, etc., deveria estar sempre a serviço da promoção da pessoa humana, de todas, especialmente das que se encontram menos valorizadas e mais abandonadas, das que são discriminadas pela cor, pela origem, pelo sexo, porque pertencem à periferia da cidade, porque são indígenas,
e assim por diante. O poder político debe estar sempre a serviço do bem comum, nos ensina a grande tradição da Igreja. Por isso eu lembrava no domingo passado que na última encíclica do Papa Francisco ele insiste mais uma vez na dimensão social do amor cristão. Todos e todas somos irmãos e irmãs. O amor cristão se vive nas relações com as pessoas concretas, especialmente na ajuda, na solidariedade, na compaixão, em relação às pessoas mais deixadas de lado, mais descartadas e desconsideradas. Mas o amor cristão se vive igualmente nas relações sociais e ecológicas, as duas unidas. Pensando na dignidade de cada pessoa humana, imagem de Deus, surgem algumas perguntas incômodas. Como cristãos, como nos posicionamos diante dos desafios atuais, sociais, políticos e econômicos do meio ambiente? Tanto a política como a economia e a pesquisa científica não deveriam ter como prioridade a promoção das pessoas, de todas? Então, por que com tanta frequência projetos econômicos, políticos, procuram acima de tudo o maior lucro possível, mesmo que seja sacrificando os seres humanos e o meio ambiente? Então, por que numerosas pessoas cristãs apoiam políticas e projetos que visam o enriquecimento de alguns em detrimento da maioria da população? Porque num país majoritariamente cristão como o Brasil, existe uma distribuição de renda tão injusta? Como nos posicionamos diante das queimadas da floresta amazônica, do Pantanal, etc.? E deve ficar bem claro, todas estas preocupações e perguntas brotam da nossa fé cristã, não são fruto da ideologia A ou B. Sim, o amor cristão tem uma dimensão social e também ecológica, pois estamos intimamente unidos ao meio ambiente, ao mundo que chamamos da natureza, nossa casa comum. Como imagem de Deus, todos temos responsabilidade em relação à sociedade e ao meio ambiente. Vamos dar a Deus aquilo que pertence a Deus, isto é, o ser humano, imagem de Deus, lembrando que prioritário na fé bíblico-cristã é o serviço à promoção dos seres humanos junto com o cuidado responsável com o meio ambiente. Diante do Deus da vida e do amor, que quer vida para todos os seus filhos e filhas, meditemos um pouco nestes desafios e peçamos a Ele muita sinceridade e coragem para tirar as consequências práticas, especialmente em época de eleições, que Ele nos ilumine para que possamos escolher representantes identificados com a promoção humana, especialmente dos mais pobres, e não com o enriquecimento deles mesmos, dos representantes e de grupos minoritários. Vamos agora, de coração aberto, receber a bênção amorosa desse Deus, Pai de todos e de todas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e boa semana.